Mas Deus é aquele que ama, independente de como tiver, porque o objetivo de Deus é ter a gente de volta. E é isso que eu vou pregar essa noite. Eu vou tentar não chorar, porque eu estou chorando desde de manhã. O que Deus me revelou é tão forte que hoje eu posso entender o que Efésios fala, que a nossa busca tem que ser para descobrir qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a profundidade do amor de Deus. Mas antes eu quero orar pela Busca Fé, porque hoje eles estão em campo missionário. Só que o campo missionário lá hoje é um evento gospel, que a gente não gosta muito. Porque só tem crente, a gente gosta da onde não tem. Mas nós estamos falando de João Batista e do legado de João Batista, que a voz dele ecoa até hoje. E a minha oração, Deus, em nome de Jesus, pela Busca Fé lá no Valparaíso, é para que a voz deles, ó Pai, venha ecoar sobre todo o Valparaíso. Que venha alcançar, ó Deus, por meio do som, toda a vizinhança, Pai, daquele lugar. E nós, esse ano, o Senhor nos deu um tema, Pai, onde abre os olhos dos cristãos e quebra, Pai, a idolatria daqueles, ó Pai, que creem da forma errada. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Teu Espírito venha mesmo assim fazer algo sobrenatural ali. E que o Senhor derrame uma unção tão poderosa sobre aqueles meninos, ó Deus. Que eles venham flutuar dançando. E que aquilo venha arrebatar o coração das pessoas, ó Pai. Mas que eles não venham ver o brilho das roupas, mas venham ver o brilho do sol da justiça que há dentro de cada um deles. E que em nome de Jesus, aonde há trevas, ó Pai, venha a luz ali naquele lugar, em nome de Jesus. Então é por isso que o pastor de vocês não está aqui, me deu essa missão de pregar, aleluia. Olha, eu espero mesmo que só o Espírito Santo para me tomar hoje, para que eu consiga falar tudo de forma bem legal, para vocês entenderem, porque a minha oração é para que vocês venham entender da forma que eu entendi. E que vocês não ouçam a minha voz de taquara rachada, mas a voz de trovão do Espírito do Senhor dentro da tua mente, em nome de Jesus e no teu coração. Amém? Ai, calma aí. Eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês e abram em Gênesis 2. Nesse capítulo, vocês vão ver o cuidado de Deus com o homem. Só que eu vou falar aqui a respeito da queda desse homem. Deus, Ele teve tanto cuidado com Adão, mas tanto cuidado, que Deus fez Adão ser a
primícia de vida do jardim. No capítulo 2, nos versos 4 e 5, diz que Deus, ele só germinou as sementes depois do sopro de vida no homem. Lá fala, no versículo 4, que ele fez tudo, céus e terra. Mas que ele só produziu árvores, arbustos, eles só cresceram e os animais só foram feitos e trazidos para o homem depois que ele soprou vida nas narinas do homem. Ou seja, Adão foi a primícia do Éden. Foi a primícia de vida do Éden. Deus teve tanto cuidado com Adão, que quando ele fez tudo, trouxe os animais e tudo mais, ele deu um nome para os animais, ele levou Adão para o jardim, para ele cultivar, porque Deus sempre vai nos dar um trabalho, porque o homem sem trabalho não é digno, desde o Éden, sem a caída do homem. Aí ele olhou e falou, putz, não, putz é meu, tá, gente? Ah, Senhor, o Senhor falou putz sim, vai. Olha aí, eu não posso fazer essas coisas. Então, tá. Aí ele tá lá trabalhando, aí Deus fala, poxa, meu filho está sozinho. Ele não tem ninguém de igual para igual, por mais que... tinha espelho, né? Porque lá tinha rio que passava. Ele não consegue se reconhecer em ninguém. Mas eu tenho uma grande ideia. Vou fazer uma mulher do osso dele para ajudar ele nessa missão do jardim, de cuidar do jardim. Tanto foi que o homem, quando viu a mulher, fala, eita, essa aí é osso do meu, carne da minha casa, carne e osso dos meus ossos. De tão feliz que Adão ficou. Eu quero que vocês entendam como que Deus fez, como o cuidado dele, igual quando você vai receber alguém que você ama muito na sua casa, que você faz questão de arrumar uma mesa bonita, de preparar tudo, de perfumar a casa, sabe? Por quê? Porque aquela pessoa que você vai receber é importante. E eu quero que você entenda o quanto Adão era importante para Deus. Para que, no final, você tenha consciência do quanto você é importante para Deus. Da mesma forma. Seguindo, a única que Adão tinha que fazer era o quê? Era obedecer uma ordem de Deus e dominar. E aí, quando se fala dominar, aí tu já acha, né? Vou dominar geral. E era isso mesmo. Só que principalmente a si próprio. Porque por incrível que pareça, Deus nos dá a opção de escolha desde o Éden. Antes do homem cair. Porque eu faço uma pergunta para vocês. Para que a serpente? Me conta. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu acho que já, né? Me conta aí.
Para que existia a representação do Satanás no Éden, se lá era tudo perfeito e lindo? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que será? Qual o objetivo de Deus? Deus está brincando com a nossa cara? Não. É porque desde o Éden, Deus ele dá a opção de escolha para o homem. Desde lá, desde antes da queda do homem, ele já dava a opção de escolha. Quando Deus fez o homem, ele soprou o sopro dele, vida no homem. Ou seja, o homem tinha o DNA de Deus. Deus sabia de todas as coisas e era o dono do quê? Do bem e do mal. Só que a bondade de Deus faz com que ele não seja mal como nós somos agora depois da queda. Certo? Mas o DNA de Deus estava dentro do homem. A chave para destravar isso era o quê? O fruto da árvore. A chave para destravar a maldade dentro do homem era a desobediência. E aí o que aconteceu? Eva, conversando com a serpente, Eva era pura. Eva tinha relacionamento com Deus. Deus ia lá visitar eles toda tarde, para ver como é que foi, qual o nome do bicho que eles deram naquele dia, se eles descobriram mais alguma coisa. Havia um relacionamento. Só que a serpente virou para Eva e falou assim: você pode comer o fruto de todas as árvores. Ou seja, o diabo, ele é assim. Ele lança uma pergunta na tua mente só para tu pensar mesmo, será? Aí ela responde o quê? Claro, a gente pode comer de todas as árvores, menos, quando ele fala isso, era o que ele queria. Menos a do bem e do mal. Ué, por quê? Porque ele falou que a gente morre. Você acha? Sabe o que aconteceu com isso? Eva, ela cobiçou. E a hora que ela cobiçou, por quê? Porque lá em Gênesis fala assim, eu acho que eu não vou ter aqui. Você coloca aí, Ivan, para mim? Gênesis, não é Gênesis 2, não. Eu não coloquei aqui a parte da serpente. Tá, vamos seguir. Isso. Dele não comereis, não tocareis, vai. 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 Quando a mulher observou a árvore, realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. Aí eu te pergunto, Eva não era pura? Eva não estava no lugar perfeito? Eva não era boa? Por que que ela teve esse sentimento aí então? É aí que eu te provo que Deus nos dá
opção de escolha desde o início. Você sabe por quê? Porque, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Deus sempre coloca uma serpente na nossa vida para nos provar. Que isso, pastora? Sim. Porque em Tiago, 2 Timóteo, diz que, não, é Tiago mesmo, diz que Deus prova e é o diabo que tenta. Como Deus vai provar alguém sem a tentação do diabo? E quando o Senhor falou, dominai tudo, inclusive você mesmo. Só que o homem não entendeu isso. Por quê? Porque aí ela caiu na conversa. E por um momento ela desejou tanto que ela esqueceu que o principal para garantir a estada deles naquele jardim era a obediência à ordem. Não coma o fruto dessa árvore. E aí, eles comeram. A hora que eles comeram, os olhos o quê? Tchum, se abriram. E aí, se você... Eu fui pensar, aconteceu algo comigo aqui domingo passado, que fez eu raciocinar a respeito disso. Você sabe por quê? Eu sempre meti o pau em Adão. Sempre. Que ele é um moleque que transferiu responsabilidade para a mulher, que quem tinha que cuidar do jardim era ele. Sempre falei isso, sempre. Só que Deus me deu uma visão diferente no domingo passado. Vocês sabem por quê que Adão transferiu a responsabilidade para a mulher? Não torna isso bonito, mas torna-se entendível por aquilo que nós passamos. O medo. Vem comigo. Se existe um sentimento que até hoje derruba o ser humano, é o medo. Por quê? Lá existia uma ordem de Deus no jardim. Não prove do fruto da árvore. Ótimo. Eva e Adão desobedecem a ordem. Imediatamente eles sentem vergonha. Quando Deus chega na sua visita diária, alô, e aí galera? O homem está onde? Escondido. Quem é que ouve essa história e lembra de uma situação onde você fez uma besteira e seu pai chegou? Que você desobedeceu e a sua mãe chegou. O que o filho faz? Se esconde. Você sabe por quê? Não é essa hora não. Aí Deus chamou o homem. Adão. Aí ele lá atrás da árvore escondido. Ai, Senhor. Se entrega. É porque eu fiquei com vergonha, pai. Eu estava pelado e fiquei com vergonha. Deus falou, oi? Como é que você sabe que você está pelado? O que aconteceu? Você sabe por quê? Porque a desobediência, ela expõe a nossa nudez.
E a gente se envergonha. E aí Deus questiona Adão. A hora que Deus questiona Adão, acho que passou 300 bilhões de pensamentos nele. Meu Deus, o que é que eu vou falar? E agora eu estou ferrado. Aí sabe o que ele faz? Adão, mas por que você fez isso? Eu não falei para você que não era para comer do fruto da árvore? Ele com medo fez o quê? A mulher que me deu. O medo faz isso. Porque ele questionou Eva. Eva, mas que raio, para que tu fez isso? A serpente, Senhor, que me deu. Só que tem um detalhe nessa história todinha. Deus não questiona a serpente. Ele já condena a serpente. Ele não procura saber por que a serpente fez isso. Por quê? Porque ali era a representação de Satanás. Já estava caído, já estava condenado. Deus não precisava dar chance de arrependimento para quem não tem mais esperança. Agora Adão e Eva tinham a esperança da escolha de se arrepender e assumir. Já que eles não escolheram não fazer. E aí, o medo, ele gera algumas atitudes. E eu quero mostrar isso na Bíblia, com homens que serviam e eram tementes a Deus, que aconteceu atrocidades. O medo, ele gera transferência de responsabilidade, que foi o que aconteceu com Adão e Eva. O medo, ele gera mentira. Vocês lembram de Abraão e Isaac, em momentos diferentes, que eles mentiram, que as esposas eram irmãs deles, porque eles ficaram com medo de morrer? Porque os governadores ficaram afim da esposa deles? Por medo, eles mentiram. O medo, ele gera a destruição de um chamado. Saul teve um direcionamento de Samuel, que era a voz de Deus naquela época. Ei, queima tudo, destrói tudo. Inclusive, o rei dos amalequitas. Mata, é para matar e acabar com todo mundo e acabar com tudo. Ele com medo dos soldados, porque os soldados falam, não é possível, um monte de coisa boa dessa, podia sacrificar para o Senhor, vai perder isso aí, sendo que existia uma ordem. E por causa disso, a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter levantado Saul. Vocês estão vendo qual a destruição que o medo provoca na nossa vida? E isso é até hoje. O medo entrega o que é de valioso para nós, por causa de algo que só tem preço. Nicodemos, ele reconheceu o Messias, ele creu no Messias, ele conversou com Jesus. Jesus deu oportunidade de andar e virar discípulo dele. E ele, por medo dos outros fariseus e por medo de perder o título, ele não seguiu Jesus. Ele não acompanhou Jesus. E o medo provoca o auto-extermínio. Vocês lembram do carcereiro? Quando Paulo e Silas estavam na prisão, que de madrugada os anjos abriram as portas da prisão inteira, que foi depois de Pedro. O carcereiro já deve ter
ficado sabendo a bagaça que deve ter acontecido com o carcereiro de Pedro, que aconteceu com Pedro. O que ele fez? Quando ele viu que as portas estavam abertas, ele pegou a espada e ia o quê? Se matar. E nós estamos todos aqui. Fruto do medo. Por esse motivo, em 2 Timóteo, agora sim, 2 Timóteo, diz que Deus não nos deu o espírito do medo, mas do poder, do amor. Aí está o equilíbrio. Na minha versão está moderação, em algumas versões está prudência. Qual é o significado do medo? Presta atenção, isso no dicionário. Estado emocional que surge em resposta à consciência perante a situação eventual de perigo. A ideia de que alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Vocês estão vendo que tudo tem a ver com a mente? Agora, qual é o significado do poder? Possuir o necessário para fazer alguma coisa. Ter a possibilidade para alcançar alguma coisa. Conseguir ser autorizado para fazer alguma coisa. Ter permissão para algo. Demonstrar calma e paciência para executar algo. O significado de amor, isso no dicionário. Sentimento que faz com que a pessoa queira o bem de outra. Sentimento de afeição viva por alguém. Afeto, gosto vivo por alguma coisa. Excesso de zelo e dedicação. Sentimento de afeto que faz com que uma pessoa queira estar com a outra, protegendo, cuidando e conservando a sua companhia. Agora, moderação. Virtude de perceber na exata medida, ser comedido, comportamento ou característica de quem evita excessos. Condimento, prudência. Foi por conta do medo que Adão perdeu o jardim. Deus deu a oportunidade para eles. Mas por medo, eles transferiram a responsabilidade. Aqui na igreja, na semana passada, o Vinícius cantou a música Jardim da Inocência. E aí, a hora que o Baruque canta, e ele cantou, né? Ai, que saudade de ouvir tua voz. Não, calma aí. Ai. Gente, eu escrevi tudo errado, mas eu sei qual é a letra. Ai, que vontade. Não, ai, que saudade de estar contigo nesse jardim, na viração do dia. Pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. A hora que o Vinícius cantou isso, na hora, Deus falou comigo. Você sabe por quê? Que Adão perdeu o jardim?
por causa do medo. Eu não posso me negar. E ele se arrependeu tarde demais. Eu acredito que depois da queda, esse foi o sentimento de Adão. Saudade. Saudade de ter a presença de Deus toda tarde. Saudade de ter a voz de Deus toda tarde. Saudade de cuidar de tudo que Deus fez para ele com tanto amor e carinho. Saudade do amor que ele tinha quando ele escutava os passos de Deus vindo para perguntar como é que foi o dia deles. E aí nessa hora, ele falou para mim bem assim: Deus, agora você entendeu por que eu entreguei meu filho? Desde a queda, o Senhor se faz um esforço para se conectar com o homem de novo. No Velho Testamento tem milhares e milhares de histórias daquilo que Deus fez, de milagres que Deus fez com o povo. Porque ele não podia se negar, ele tinha que expulsar Adão daquele jardim. Porque Deus não é igual a gente, que fala uma coisa, fala para o filho: olha, da próxima vez, quantas vezes eu falo, da próxima vez, Isaac, eu vou gastar o meu dinheiro com implante, porque eu vou arrebentar seus dentes. Só que chega a próxima vez, eu não faço isso, mas Deus faz. Se Ele falar, Ele faz, porque Ele é fiel. Porque Ele não se nega nunca. Eu imagino a dor de Deus em ter que expulsar aquilo que Ele teve tanto cuidado, porque Ele não podia se negar e porque quem Ele fez escolheu errado. Obrigada. Eu tentei não chorar, eu estou tão bonitinha, né? E eu quero dizer que veio Jesus. Jesus, Ele teve a escolha certa e a oportunidade de Adão novamente, naquele 40º dia do deserto. Foi exatamente o que aconteceu com Adão e Eva no Éden. O diabo chegou num momento de fraqueza e expôs e começou a mostrar coisas, porque ele sabia que assim como Adão e Eva, Jesus também tinha aquilo dentro dele, a cobiça, e que ele poderia sim aguçar e acabar com o plano total de Deus. Só que Jesus decidiu diferente. Ah, é porque é Jesus? Não. É porque Jesus, Ele se abriu para aprender a obedecer. Porque na palavra diz que Jesus aprendeu a obediência. Ele era Deus. E eu quero dizer que esse é o esforço. Eu consegui entender
ainda mais a largura, a profundidade e o cumprimento desse amor de Deus por nós. Porque Deus pegou o que era mais valioso, que era o filho dele, que era a única forma da reconciliação total com o homem. Para trazer esse homem para o jardim novamente. E hoje, nós temos essa escolha. Hoje, Deus, Ele é tão amoroso, mas tão amoroso, que Ele conseguiu fazer com a entrega de Jesus, fazer com que a gente não tenha que esperar o final do dia, para Ele vir perguntar: Mara, como foi seu dia? Ele está o dia inteiro conosco. Ele falou: tá, eu vou, a reconciliação agora vai ser total, porque eu vou morar dentro deles. Vocês estão conseguindo enxergar a grandiosidade desse amor? Por quê? Porque esse Adão sou eu e você. O cuidado que Deus teve com ele, com Adão, esse Adão sou eu e é você. Só que, como eu falei lá no início, nós temos a opção de escolha até hoje. E existe uma chave mestra que nos leva para o jardim eterno, chamado obediência. Eu tenho um recado para você. Hoje é a oportunidade de nós recomeçarmos e fazermos tudo diferente. Vocês estão entendendo? Tudo diferente. Não importa o lamaçal que está a sua vida, não importa o que você fez, não importa se você negou Jesus, não importa se você está afundado na lama, não importa, hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de você ser sincero com o Espírito de Deus e falar: Senhor, eu preciso do Senhor para segurar a minha mão e me ensinar. Eu quero aprender. Se o seu resultado hoje não está bom, então muda de atitude. Porque mudando de atitude vai mudar o resultado. É impossível ter outros resultados com a mesma atitude. E é isso hoje. Dani, pode vir o Ministério de Louvor. Preguei rápido, né, gente? Porque... Olha, eu chorei com essa palavra, escrevendo essa palavra o dia inteiro. O dia todo. Porque eu falei: Senhor, que amor é esse, velho? Que amor é esse? E falei para Jesus: que obediência é essa? Porque ele deve ter virado para Jesus e falado assim: meu filho, você viu que no início eu arrumei tudo para ele, mas ele decidiu errado. Para consertar e ter ele de volta,
Só se você me ajudar. Você está disposto a me ajudar, meu filho? Jesus falou, tô, pai, conta comigo. Essa missão é nossa. E Jesus veio, aprendeu o que tinha que aprender, ensinou o que tinha que ensinar. No ápice do sofrimento humano, ele falou, Senhor, poxa, pai, eu sei que eu falei que o Senhor podia contar comigo, mas se o Senhor mudar de ideia, agora é a hora, tá? Mas independente da minha dor, que o Senhor faça o nosso combinado. E hoje, a escolha é nossa, novamente. De parar de ter medo, de perder coisas que têm preço. Títulos, frevos, sentimentos gostosos, que é só por um momento e passa. Fazer igual Saul, acabar com o ministério por conta de medo de outras pessoas. Que você hoje decida ter o espírito de poder, de amor e de prudência. Porque esse é o espírito que Deus nos dá. E decidir, Senhor, eu vou caminhar com o Senhor. Pode contar comigo, porque agora vai ser diferente. Eu entendi o seu amor, o seu cuidado comigo. E eu quero ser igual a Jesus. E o Senhor vai me ensinar a ser obediente, mesmo eu com todas as minhas fraquezas. E buscar a revelação aqui, ó. Porque você quer conhecer Deus? Leia a Bíblia com revelação. Porque a hora que eu estava bem aqui sentada, se eu não tivesse lido Gênesis, o Espírito de Deus não tinha me lembrado do versículo, o Espírito de Deus não tinha trazido a minha memória, e eu não tinha tido essa revelação que, sinceramente, para mim, eu sou uma grande privilegiada. E eu não poderia jamais guardar isso só para mim.